Graça e paz a todos os irmãos, amém? Abram a Bíblia de vocês no livro de Lucas, no capítulo 1. Capítulo 1. Quem já achou, eleva o pensamento a Deus agora, porque é o momento da palavra, é o momento que o Espírito Santo transmite a mensagem de Deus e transforma conforme a fé de quem recebe. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, para empenhar a nossa inteligência que nos foi dada, essa sabedoria, esse poder de discernimento, meu Deus, seja voltado agora para o Senhor, para a sua vontade. Eu abro a minha inteligência junto com toda a igreja, a minha vontade e a minha liberdade para ouvir porque eu desejo, ouvir porque eu decidi ouvir, porque eu sei que a tua palavra é a verdade, a tua palavra é o evangelho da nossa salvação, e eu quero abrir o meu coração para receber essa palavra, porque essa palavra nos dará, Senhor, crescimento. Essa palavra, ela dará crescimento espiritual ao que prestar atenção e ao que crê. E o Espírito Santo, meu Deus, ele vai acrescentar uma unção, ele vai acrescentar uma medida de fé, ele vai trazer essa pessoa para dentro da história que o Senhor preparou para nós, para o nosso futuro, meu Deus. O nosso futuro espiritual está escrito nas tuas mãos. O nosso futuro, o futuro das nossas almas está nas tuas mãos, Pai. E o Senhor disse que o futuro tem dois caminhos. Um caminho é uma porta larga, é uma porta que todo mundo entra, é uma porta que não exige esforço, que não exige obediência, que não exige dedicação. Mas o outro caminho é uma porta estreita, é uma porta que leva à salvação, que leva à vida eterna. E Jesus é essa porta estreita, porque requer dedicação, porque requer renúncia. Essa porta estreita, a tua palavra diz que muitos não conseguirão enxergá-la, porque haverá uma cegueira espiritual em relação às coisas de Deus dentro da própria igreja. E é o que nós estamos vendo hoje, meu Pai, uma cegueira para as coisas espirituais, uma cegueira em relação à obra espiritual de Jesus na cruz do Calvário, onde Ele nos redimiu, Senhor, Ele nos libertou, Ele pagou a nossa dívida de pecado, e nós queremos enxergar esta porta da salvação, nós queremos entrar por esse caminho, renunciando a tudo que é necessário para fazer a vontade de Deus, porque esse caminho da porta estreita, meu Deus, é o caminho da fé, é o caminho daquele que crê na palavra de Deus, daquele que recebe, daquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Então que o Senhor fale agora, porque essa igreja quer caminhar nesse caminho apertado, esse caminho de renúncia, esse caminho, meu Deus, onde o nosso eu não prevalece,
mas prevalece sim a vontade do Senhor. O nosso ego não prevalece, mas há uma renúncia. Nós abrimos mão dos nossos desejos, nós mortificamos os nossos membros, Senhor, os nossos membros do corpo, para fazer a vontade de Deus. Então abençoa a nossa igreja, abençoa essa reunião, Pai. Essa reunião possa ser para o louvor da Tua glória. A nossa vida seja também pela operação do Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia. A nossa vida seja para honra e glória do nosso Deus. Sejamos usados pelo Senhor como o Senhor quer. Sejamos usados pelo Senhor. Faça conforme a Tua vontade. Cumpra-se em nós, segundo a Tua palavra. Nós te pedimos isso, Pai. Nós queremos isso, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é verdadeiro. Muitas coisas nós não entendemos, mas sabemos que o Senhor é perfeito. Sabemos que tudo que o Senhor diz, meu Pai, é inquestionável. O Senhor é fiel, o Senhor é soberano, o Senhor é sabedoria suprema. Quem somos nós para contestar a Tua palavra? Quando o Senhor diz que devemos ser santos, é porque verdadeiramente não há outra alternativa. E o que vive pela fé vai aceitar. O que vive pela fé vai amar a Tua palavra, vai desejar cumpri-la, porque no cumprimento da palavra está a verdadeira expressão do amor ao nosso Deus. Não existe amor ao nosso Deus por sentimento, mas o amor ao nosso Deus é por fé. É por fé. Ninguém consegue agradar a Deus com sentimento, mas Deus é agradado pela igreja através da fé. E a fé, meu Pai, ela requer uma obediência, ela requer uma entrega de alma, de mente, de coração. Nós não vamos ter preconceitos ao que ouvirmos do Senhor, mas vamos fazer de todo o coração a vontade do nosso Deus. Que assim seja, já que entendemos as coisas, meu Pai, já que temos, meu Pai, a definição do que é fé, meu Deus, que realmente nós possamos praticar a fé. E conceda-nos a graça da prática da fé, uma fé ativa, Senhor, uma fé que nos leve, meu Deus, ao reino de Deus, uma fé que nos conceda um novo nascimento, para que possamos ver a Tua face no grande dia, para que possamos entrar no reino de Deus, meu Pai, possamos ser justificados por essa fé, inocentados dos nossos pecados, porque nos arrependemos do nosso modo de viver antigo, porque crucificamos o velho homem, a velha mulher foi crucificada, essa velha criatura, ela foi mortificada, ela não responde mais à tentação do pecado, porque ela está morta. Nós estamos para uma novidade de vida em Cristo Jesus, nós estamos para uma novidade de vida em obediência à palavra de Deus. É esse o milagre que essa igreja está esperando acontecer, é esse milagre que deve acontecer de fé em fé, de glória em glória. Meu Pai, nós não estamos preocupados com as coisas que a razão explica, mas nós estamos querendo sim, meu Pai, que o sobrenatural de Deus aconteça. Nós queremos entrar no Teu reino, nós queremos que a Tua justiça seja implantada nos nossos corações, para que nós possamos fazer conforme a Tua vontade, para que nós possamos agir honestamente, meu Pai, como o Senhor é honesto, como o Senhor é puro, como o Senhor é fiel, como o Senhor é santo e soberano. Então abençoa a nossa igreja, abençoa esse culto, porque esse culto é pautado, é baseado na Tua palavra. Esse culto confessa, meu Pai, a doutrina dos apóstolos. Esse culto confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É para a honra e glória do nosso Deus, é para o louvor do nosso Pai que está no céu. Então agora toma as nossas vidas, meu Deus, para que seja feita
a tua vontade. Toma as nossas vidas para que se cumpra a tua palavra. Faça isso conosco, Pai, porque não há nada melhor do que nos colocarmos à disposição do nosso Deus, para que o Senhor nos transforme, como diz o propósito do chamado. Nós fomos chamados para sermos transformados à imagem e semelhança do Filho amado. Transforma-me, Senhor, à imagem de Jesus. Transforma cada membro dessa igreja à imagem de Jesus, para que nós alcancemos, Pai, o reino de Deus, para que nós possamos estar diante do Senhor e ver a tua face como o Senhor é, como Paulo disse, de uma forma bastante clara. O que agora, meu Pai, nós vemos por espelho, nós vamos ver claramente. O que agora nós vemos por imagem, nós vamos ver claramente, meu Deus. Que assim seja, que assim seja. Nós te pedimos, ó Pai, fale conosco. Se houver impedimento de comunhão, se houver impedimento para que o Senhor não possa ouvir, ou para que nós não possamos te ouvir, que esse impedimento ele seja removido agora. Nós tenhamos ouvidos espirituais, nós tenhamos, Senhor, inteligência, conhecimento, sabedoria espiritual, para conhecer no oculto. O Senhor nos faça conhecer a tua sabedoria bem no profundo, para que haja transformação, para que haja novidade de vida. Não sejamos religiosos, estando na igreja todos os dias e não alcançando nenhuma transformação. Eu te peço, Senhor, tenha misericórdia para que não venhamos a perder tempo nessa caminhada e ainda chegar no final, perder o propósito principal, que é a nossa salvação, Senhor. Abençoa, Pai, vai lavando o nosso coração, vai lavando o coração dessa mulher, o coração desse homem. Nós te pedimos misericórdia, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós não queremos ficar sem a comunhão, nós não queremos ficar sem a tua presença, nosso Pai que está no céu, nosso Senhor Jesus que está à direita do Pai, e pelo Espírito Santo que está dentro de nós, que move o nosso coração, que move a nossa mente, para que a nossa confissão seja sincera, para que a nossa confissão seja verdadeira, para que venhamos a estar prostrados aos teus pés, em humildade, em quebrantamento, em contrição, porque estamos confessando, em quebrantamento, porque a nossa força, meu Pai, não é suficiente, mas o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos concede poder, meu Deus, e autoridade para vencer todas as forças do mal que se levantam contra nós. Então vem agora, humildemente, meu Pai, nós nos colocamos na tua presença, humildemente nós te pedimos, Senhor, apesar de sermos pecadores, estamos clamando, estamos rogando a ti, como Jesus Cristo nos ensinou: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Vem agora, que as coisas de Deus elas se cumpram nas nossas vidas, que a vontade de Deus se cumpra, que a mensagem de Deus ela se realize em nossas vidas e através, Senhor, de nós também, porque depois de termos a nossa salvação, o nosso nome escrito no céu, no livro da vida, nós também possamos ganhar almas, a nossa igreja possa crescer anunciando o Evangelho. A nossa igreja é uma força de expressão, porque a igreja pertence ao Senhor. Nossa igreja, porque estamos a serviço do Senhor. Então, meu Pai, em nome de Jesus, abençoe essa reunião, abençoe esse grupo de santos que se reúnem para exaltar o teu nome e para aprender mais de ti, porque o pão melhor
é o pão da vida, é a palavra que sai da boca de Deus, é a palavra que procede da boca de Deus. Esse é o pão da vida, esse é o pão que alimenta a alma e o espírito. Então abençoa o teu povo aqui nessa noite, Senhor. Eu clamo pela libertação, eu clamo para que a palavra se cumpra e nós façamos parte desta história, porque a palavra vai se cumprir nas nossas vidas, porque a palavra ela vai ser proclamada pela nossa boca, porque ela está sendo colocada no nosso coração. Nós estamos abrindo o nosso coração à vontade de Deus, meu Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, nós te pedimos em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor se comunique conosco, o Senhor venha se comunicar conosco. Nós te pedimos e te agradecemos. Todos digam amém. Irmãos, Lucas 1, versículo 28. Essa palavra ela já é muito conhecida, mas vamos fazer uma abordagem dela hoje, pedir a Deus que nos conceda um ensinamento sobre a vida de Maria. Maria, ela é um grande exemplo para a comunidade evangélica dos nossos dias, amém? O anjo diz assim, no versículo 28, e entrando o anjo onde ela estava, glória a Deus, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Digam glória a Deus. É isso que Deus quer, que cada um de nós venhamos a ser benditos. Amém? O que quer dizer bendito? Ele falou que Maria, ela era bendita entre as... O que quer dizer isso? Bendita entre as mulheres. Bendita quer dizer que ela era bem falada. Glória a Deus. Bendita porque as pessoas falavam bem dela. Bendita porque ela tinha um bom coração. Bendita porque ela era uma pessoa honesta. Porque ela possivelmente deveria ser uma boa filha. Glória a Deus. Uma boa menina, uma boa moça. Era um exemplo para a sociedade, mas Deus especifica aqui, tu és bendita entre as mulheres. Você é um exemplo entre as mulheres. Existem elogios a seu respeito entre as mulheres. E é isso que Deus quer para cada um de nós, que nós sejamos benditos onde nós nos encontrarmos. Nos nossos relacionamentos. As pessoas possam bem dizer a seu respeito. As pessoas possam falar bem. Será que você é bendito na sua casa? Olhe para mim, por favor. Preste atenção no culto. Será que você é bendito aonde você mora? Será que o seu vizinho, ele te considera? Será que a sua vizinha, ela te considera? Só que a referência nossa são as pessoas. Apesar do julgamento ser de quem? O julgamento ser de Deus. Ela era uma mulher agraciada. Ela era uma mulher em quem Deus achou graça. Deus achou coisa boa em Maria. Por isso que o pastor Luiz Fernando está dizendo que nós temos que ser benditos aos olhos das pessoas. Amém? Nós temos que conviver bem com as pessoas. Nós temos que dar bons exemplos.
E Maria, por ser uma seguidora de Deus, por ser uma mulher que vivia dentro da palavra, ela foi chamada de bendita em confirmação pelo próprio anjo enviado pelo Senhor. Se Deus observasse hoje você, se Deus observasse a mim, será que Ele teria a mesma conclusão? Será que Ele te chamaria de bendita ou de maldita? De bendito ou de maldito? É uma boa reflexão, sim ou não? Para a gente parar e pensar como que nós temos agido aos olhos do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus achou graça em Noé. Da mesma forma, quando a Bíblia diz que Deus achou graça de Noé, é como se Ele estivesse dizendo: Noé, você é bendito. Amém, gente? E quando a pessoa é bendita, Deus chama ela para onde? Deus chama ela para fazer parte da história dele. Deus chama você para que você faça parte da história. E o anjo fala: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Salve, agraciada, salve, mulher cheia de graça. A saudação. Olha a grandeza espiritual dessa mulher. Amém? Para você entender que Deus está observando o seu comportamento. Ninguém está vendo, pastor. Não. Tem alguém vendo e, principalmente, você não vai escapar aos olhos daquele que tudo vê. Aquele que tudo vê. E quando Deus está vendo coisas boas, quando Deus está vendo uma pessoa que está vivendo pela fé, quando Deus está vendo que existe uma entrega interior, porque o que atraiu a atenção de Deus para Maria foi um coração bom, igreja. Foi uma pessoa que amava o próprio Deus, porque ela amava as pessoas. Ela amava tanto as pessoas que ela era benquista. Ela amava tanto as pessoas que ela era bendita. O Senhor está falando que ela amava baseado em quê? Na palavra de Deus. Agraciada, o Senhor é contigo, bendita és. Precisa falar mais alguma coisa? Ela precisa de mais elogio? Mais honrada do que ela está sendo aqui? Maria hoje ela tem uma fama de deusa. Não é o nosso caso. Não para nós. Maria hoje ela é idolatrada. Tamanha foi a obra que Deus realizou através dela, que as pessoas veem Maria como uma deusa. Chegaram no extremo. Existem dois extremos em relação à pessoa de Maria. Uns a idolatram. E muitas vezes no nosso meio evangélico, ela é menosprezada. Amém? No nosso meio evangélico, as pessoas, para combater os católicos, querem falar mal de Maria. Eu vou ser objetivo para vocês entenderem o que eu estou falando. Lá ela é idolatrada. E nós aqui, muitas vezes, ofendemos a pessoa de Maria, porque queremos colocá-la para onde? Colocá-la para baixo. Mas nós temos que reconhecer o que a palavra fala dela. Uma boa mulher aos olhos de Deus. Uma pessoa abençoada. Uma pessoa que o Senhor viu graça, que o Senhor disse que era com ela. O Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres, cheia de graça, bem relacionada no seu meio social, bem relacionada no meio das mulheres e ainda
uma mulher que tinha a presença de Deus, aprovada por Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Mas, pastor, por que isso? Por que isso? Por causa da fé dessa mulher. São pessoas, igreja, são pessoas que estão em oração. São pessoas que estão esperando os acontecimentos das promessas. São pessoas que estão ligadas nas coisas espirituais. Essas pessoas são cheias de graça. São pessoas que creem na palavra de Deus. Ela acreditou pela fé na palavra de Deus. Deus viu uma comunhão que o agradava. Eu disse na nossa oração o quê? Que o Senhor nos conceda uma fé. Porque não se agrada a Deus com sentimento, mas se agrada a Deus com o quê? Com fé. E fé, a fé, ela, na prática, ela é o quê, pastor? Ela é uma obediência de todo o coração. Fé quer dizer entrega de alma. Fé quer dizer entrega de mente. Eu não admito outro pensamento a não ser o pensamento de quem? De quem? Pensamento de Deus, a palavra de Deus. Pastor, a palavra de Deus, ela vai se cumprir e eu estou esperando a manifestação da salvação. Amém? A palavra de Deus diz que teve um homem que, cheio do Espírito Santo, que esperava a manifestação da salvação de Israel. Amém? Já idoso. A palavra de Deus diz que esse homem já estava idoso. E quando ele viu Jesus Cristo, o Espírito Santo falou no coração dele: é Ele o Salvador. Ele pega a criança com toda alegria, estende a criança, e ele diz: agora eu posso partir, porque eu já vi a salvação. Glória a Deus. Ele esperava Jesus Cristo, irmãos. Por que, pastor, que Deus abençoou aquele homem, dando essa revelação para ele? Por que o Filho de Deus foi levado e apareceu logo para ele? Porque ele esperava. Digam glória a Deus. Porque ele esperava. Ele esperava a salvação. E quem está esperando não vai ficar sem ver. Quem está esperando vai receber. Diga glória a Deus. Quem está esperando vai participar do evento. Vai participar do evento. A igreja, ela tem que estar ligada. A igreja tem que estar em Cristo, para que Cristo esteja na igreja. A igreja tem que estar no Senhor, para que o Senhor esteja na igreja. Maria estava em Cristo, Maria estava envolvida com as Escrituras, Maria estava envolvida com os acontecimentos da história profética que estava revelada. Glória a Deus. E o anjo procurou Maria, porque Deus se agradou do coração de Maria. Deus viu um coração entregue. Deus, ele tem que ver um coração de pessoas interessadas, interessadíssimas pelo cumprimento da palavra. Pessoas que estão, essa palavra tem que se cumprir na minha vida. Olha que maravilha que Deus está falando, que o filho dele vai nascer de uma mulher. Será que ela conhecia as Escrituras? Claro que conhecia. Não só conhecia, como guardou em seu o quê? Guardou em seu coração. Ela recebeu graça, favor de Deus, agraciada, porque o Senhor concedeu a ela uma condição espiritual que ela precisava, e ela valorizou essa condição espiritual. Irmãos, estarmos aqui é uma questão de graça que estamos recebendo do Senhor. Às vezes você pensa assim: eu queria ser agraciada como Maria.
Mais do que nós que recebemos a revelação do Evangelho, mais do que nós que conhecemos a história do que já se cumpriu e do que vai se cumprir, irmãos, é uma questão de interesse. Ler a Bíblia, conhecer a vontade de Deus, é uma questão de interesse, porque a revelação já foi dada para todas as pessoas. O Evangelho já foi anunciado, Cristo vai voltar. E isso é o que, pastor? Graça para todas as pessoas. Agraciada porque ela recebeu favor. Agraciada porque essa graça foi encontrada no coração dela. Ela recebeu e guardou a graça. Ela recebeu o favor da revelação e guardou a revelação. Você tem que guardar a palavra de Deus. Você tem que crer que Deus é poderoso para fazer, para que na hora que ele venha examinar o seu coração, ele encontre graça. Porque a graça vem de quem? Vem do próprio Deus. Ela era agraciada, irmãos, porque ela tinha algum conteúdo espiritual. Ela era agraciada porque ela tinha uma força interior. Ela tinha algo de Deus que se movia dentro dela. E ela dedicou a vida dela ao Senhor pela fé. É essa adesão interior, é esse amor intenso. Essa adesão intensa, passional, porque ela amava a Deus e amava as coisas de Deus. Amém, gente? Olhe para mim, por favor. Você tem que amar a Deus e amar as coisas de Deus. Pastor, não, eu amo a mim. Pastor, eu venho na igreja, mas eu amo a minha vontade, eu faço o que eu quero. Mas e aí? Você vai ficar fora da história. Você vai ficar fora dos fatos. Os fatos vão chegar, os fatos vão acontecer. Esse acontecimento aqui estava previsto há mais de 3, 4 mil anos. Essa revelação de Cristo foi dada por sentença. A serpente, por ela ter induzido Eva ao erro. Deus falou lá em Gênesis 3,15, em relação ao nascimento de Jesus Cristo. E depois essa revelação de Gênesis foi sendo confirmada pelos profetas. Deus foi clareando a revelação, porque em Gênesis 3,15, ali está o Evangelho, mas só que não está tão claro. Mas o profeta Isaías, Davi nos Salmos, ele tem salmos messiânicos que ele relata sobre o nascimento de Jesus. Isaías fala mais claramente sobre o filho que iria nascer, que iria levar as nossas dores, as nossas enfermidades, fala sobre o nascimento do reino de Deus, o trono que viria do trono de Davi. E as coisas foram, irmãos, a Bíblia, ela vai desenvolvendo, ela vai abrindo os nossos olhos na medida em que nós conseguimos coordenar as revelações. Gênesis 3,15 é a mesma palavra de João 3,16. Amém? O nascimento de Jesus, o envio de Jesus, a semente da mulher, queria se levantar contra a semente de Satanás. Glória a Deus. O Espírito Santo contra o espírito do pecado. É isso que você tem que entender. Maria estava esperando alguma coisa. Ela sabia que Cristo viria. Ela sabia. Mas a primeira coisa que a pessoa faz é o quê, pastor? Crer sem entender. A primeira coisa que a gente faz quando a gente entra na igreja é a nossa entrega total, é a nossa adesão. Não, eu aceito os termos de Deus, sem preconceito, sem reserva. Ah, não, pastor, isso eu não aceito. Ah, eu quero não, dessa maneira não. Eu vou fazer do meu jeito, mas Deus sabe de todas as coisas. Não, você tem que fazer conforme a vontade de quem? Porque a vontade de Deus é clara.
principalmente para nós hoje que temos o Evangelho. Eu disse na última reunião que o Evangelho é a mensagem mais atualizada de Deus e não haverá outra. Foi a última mensagem de Deus antes da volta de Jesus. Não existe mais profecia. Deus não fala mais nada. Hoje nós temos que pregar o Evangelho. Deus mandou dizer que vai ter uma catástrofe, não sei aonde. Isso tudo é adivinhação. Isso não é profecia. Isso tudo é adivinhação, é prognóstico. São pessoas que estão inspiradas com algumas coisas, criam situações, interpretam sonhos, se confundem, mas eu vou falar algo sobre isso aqui, sobre essa aparição desse anjo. Maria, ela não se confundiu, ela quis entender. Ela quis entender. Nós vamos ver que ela quis entender. As pessoas pegam um sonho e do sonho formam uma doutrina. É isso que eu quero dizer. As pessoas inventam coisas do subconsciente e profetizam, dizendo que é em nome de quem? Em nome do Senhor. Deus mandou te dizer, irmão. Mas só que a mensagem que Deus mandou falar para o mundo foi que Cristo morreu pelos nossos pecados. A mensagem que a igreja tem para o mundo é o Evangelho da salvação. Não tem esse negócio de Deus mandou te dizer. Deus mandou te dizer isso, Deus mandou te dizer aquilo. Eu até hoje ninguém conseguiu falar nada comigo de revelação que batesse. Será que eu sou desprestigiado? Mas quando você entra num meio desse de adivinhação, você é enganado. Sabe por quê? Porque você está disposto ao engano. Por que acontecem as coisas ali, pastor? Parece que é tão real. Ali já entra um espírito chamado enganador, um espírito chamado familiar, que tem no Evangelho esse espírito familiar. E ele começa a falar coisas referentes à sua própria pessoa, mas não é uma revelação de Deus. Não é uma revelação de Deus. É uma revelação que Deus não se agrada, é uma adivinhação que Deus não se agrada, é um prognóstico que Deus não se agrada. Deus, ele quis ficar absoluto, e ele é absoluto para a igreja hoje, mas com uma mensagem dos últimos dias, que é o Evangelho da salvação. Amém? Maria, ela tinha essa entrega interior, Maria tinha essa intensidade de entrega por amor. Glória a Deus. Maria tinha uma paixão muito grande pelas coisas de Deus, num bom sentido, irmãos. Amém? Nós temos que ser apaixonados num bom sentido pelas coisas de quem? Pelas coisas de Deus. E o que ela fez, pastor? Voltou a inteligência dela, não para que o que qualquer pessoa falasse. Você pega a sua inteligência e começa a querer discernir coisas que não vêm da onde? Que não vêm da onde? Que não vem de Deus. Mas Maria não, a inteligência de Maria estava voltada para a vontade de quem? Por isso que Deus falou, olha, o anjo falou, o Senhor é contigo. Você é agraciada, porque toda a graça você guarda onde? Você guarda no seu interior, você guarda no profundo, você guarda no oculto. Davi falou lá no Salmo 51, foi pregado aqui. O Senhor fazes conhecer a tua sabedoria no oculto. O Senhor quer a sua verdade no coração. E no oculto fazes conhecer a sabedoria. Mas para aquele que deseja, diga glória a Deus, para aquele que abre o pensamento, para aquele que busca, para aquele que pede, para aquele que põe o Evangelho, que apanha o Evangelho e faz igual aquele eunuco, que estava com as profecias nas mãos,
E ele disse assim: eu preciso que alguém me explique. Eu preciso que alguém me ensine. E a palavra de Deus diz que o mensageiro do Senhor foi lá e explicou aquele homem. E aquele homem foi levado às águas, porque ele creu. Ele perguntou: o que é preciso para que eu seja batizado? Se credes, se você crê, é lícito que você seja batizado. E Deus, ele batiza um por um dentro da igreja. O que Maria estava recebendo aqui, pastor, era um tipo de batismo. Era um tipo de batismo espiritual que daria a ela um salto de crescimento espiritual, porque ela estava cheia de graça. Vocês estão entendendo? Amém? Deus falou assim: eu vou usar essa mulher porque eu vejo um coração disposto, porque eu vejo um coração entregue. Eu estou vendo uma alma sendo entregue, uma alma sendo oferecida com intensa paixão, com muito amor. Ela está colocando a inteligência dela voltada para a minha vontade, voltada para o conhecimento da história que está escrita, das profecias que hão de se cumprir, das coisas que já aconteceram. Maria era uma mulher voltada, igreja, à vontade de Deus. Por isso ela foi chamada de bendita. E é assim que funciona. Benditos da igreja são aqueles que estão voltados para a vontade de Deus. Benditos da igreja são aqueles que estão fazendo e são aqueles que estão disponíveis para o que Deus há de fazer. Sejamos benditos. Pastor, eu vou para o hospital visitar, eu vou procurar o irmão que está sofrendo. Isso é graça que está no seu coração. Essa graça te move. Deus falou para Paulo, no momento que ele estava sofrendo, a palavra de Deus disse que o mensageiro de Satanás havia colocado um espinho na carne de Paulo. E Paulo queria fazer da maneira dele: eu quero tirar esse espinho, eu quero tirar esse sofrimento da minha vida. Mas aquele espinho foi colocado, igreja, porque Deus tinha um propósito. Aquele espinho foi permitido por Deus, porque Paulo estava orgulhoso das revelações que ele recebia do Senhor. E isso é um grande problema quando a gente começa a entender muito a palavra de Deus. É perigoso. Se nós não nos colocarmos em humildade, se nós não nos colocarmos demonstrando um coração quebrantado, se nós não nos colocarmos em posição de servos, pode vir um peso, pode vir uma consequência ruim. E Paulo, por ele ter se ensoberbecido, porque é isso que está escrito no Evangelho, a palavra de Deus diz que o mensageiro de Satanás veio e colocou um espinho na carne. Esse espinho na carne tem várias interpretações, alguns dizem que foi uma doença. Amém? Mas só que Paulo tentou se livrar desse espinho. E a palavra de Deus diz que a resposta que ele ouviu foi essa: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Glória a Deus. A minha graça te basta. A graça de Deus, ela serve de todas as formas, ela representa todos os favores. E qual era a graça que Deus estava se referindo para Paulo? A minha graça vai te sustentar. Esse espinho tem que permanecer por hora, mas a graça será suficiente para você. Eu quero curar a sua soberba, eu quero curar o seu orgulho, mas a minha graça é o suficiente. Você não vai morrer por causa do espinho. Diga glória a Deus. Mas esse tipo de graça aqui foi diferente. Esse tipo de graça aqui foi trazê-la para um grande evento. Foi fazê-la participar da comunicação que Deus faria para o povo, onde Maria iria gerar essa mensagem, que é a mensagem da salvação, que é a mensagem do reino de Deus. Essa graça de Maria realmente é incomparável, igreja, dentro da Bíblia. Por isso que Maria é tão aclamada, e não é para menos, mas não como deusa, como uma mulher agraciada de verdade.
não como deusa, não como uma pessoa que é digna de pedirmos salvação para ela, de pedirmos cura para ela, mas temos que reconhecer a grandeza espiritual de Maria, porque Deus reconheceu a grandeza espiritual de Maria. Isso vocês têm que entender. Isso vocês têm que entender, não, e vocês têm que ter como levar isso de uma forma real, não diminuindo Maria, mas também não exaltando, mas colocando Maria no nível alto que ela realmente tem nas Escrituras. Afinal de contas, ela gerou o mensageiro de Deus da nossa salvação. O mensageiro da nossa salvação. Diga glória a Deus. A inteligência de Maria, prestem atenção, irmãos, a vontade de Maria, a liberdade de Maria, tudo isso foi aberto à vontade de quem? À vontade de Deus. Ela estava disposta a sofrer, ela estava disposta a ser criticada, difamada. Como que pode uma mulher que estava desposada, noiva, ter engravidado antes do casamento? Porque na cultura judaica, como que é o casamento? O noivado, no noivado, igreja, não é como nós aqui, só coloca aliança no dedo. O noivado lá é um compromisso, o noivado lá é como se fosse o próprio casamento. Glória a Deus. Na cultura deles, quando há o noivado, já existe um comprometimento. E o noivo é obrigado a oferecer um dote. Porque se ele voltar atrás, aquele dote fica como garantia de indenização para a noiva. Glória a Deus. Ele perde aquele dote. Então, ela já estava praticamente comprometida no casamento com José. E como que pode essa mulher ter engravidado? Isso foi embaraçoso para ela e foi embaraçoso para José. Mas ela decidiu enfrentar essa situação porque ela conhecia ou porque ela estava disposta a se entregar a Deus pela fé. Diga glória a Deus. Ela estava disposta a se entregar pelo que ela conhecia e estava disposta a se entregar também pelo que ela não conhecia. Ela estava disposta a se entregar pelo lado bom da história, mas estava disposta também a enfrentar o lado complicado da história, que era explicar aquela situação. Ter um filho sem relação com José. Será que Maria foi acusada de adultério? Claro que foi. Claro que foi. Amém? Ela foi acusada. Existe história, conjecturas na história que ela teve um caso com um soldado romano. Amém? Isso não está registrado na Bíblia. Por isso que o pastor Luiz Fernando está falando que é uma conjectura. Conjectura é uma interpretação, é algo que não está na palavra de Deus. Alguns autores dizem isso, falam até o nome do cidadão. Mas isso não nos interessa. O que interessa é o que Deus está falando a respeito dela. Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres. E ela se entrega, igreja. Ela se entrega para ser mãe de Jesus, como Isabel também se entregou. Como Isabel também foi, o anjo falou com ela, olha, Isabel, estéril, já está no 6º mês de gravidez. Eu quero dizer a você, Maria, que Deus pode todas as... Não há impossíveis para o Senhor. Então fique calma. Você não está entendendo, mas a palavra vai se
se cumprir de uma forma sobrenatural. Não tem explicação, mas Deus viu a sua disposição de se entregar. Deus viu a disposição de Maria de se entregar. Amém? Isabel gerou João Batista, que era o último profeta do Antigo Testamento, e Jesus foi gerado por Maria, o profeta do Novo Testamento, a palavra definitiva de Deus para a humanidade em toda a história. Glória a Deus. Por quê, pastor? Pela disposição de entrega de Maria, por essa, eu repito, essa adesão interior, por essa fé, por essa entrega de alma. Vejam que a ação de Deus, irmãos, depende da nossa decisão. Para certos acontecimentos na sua vida, para que Deus te traga para dentro da história, porque essa história do Evangelho, essa história do reino de Deus é para nós. O reino de Deus não é para Deus, não. Deus já tem o reino dele no céu. Ele quer nos levar para o reino dele. É isso que vocês têm que entender. Deus não tem nada a perder, mas Ele está oferecendo o melhor para a igreja. Mas vai depender da decisão humana, a ação de Deus para colocar você na história. E essa história, ela realmente ter um final feliz, porque o final feliz da nossa história com Deus será a nossa salvação. O final feliz vai depender de quê, pastor? Vai depender da nossa decisão, dizendo sim para quem? Além de dizer sim para Deus, você tem que se mexer. Você vai ter que se mexer. Você vai ter que fazer acontecer. Você vai ter que fazer de acordo com a palavra de quem? Com a palavra que Deus tem falado para a igreja. Só vai acontecer se você fizer de acordo com a palavra que Ele tem te falado. Se Maria falasse, eu não quero, não ia acontecer o quê? Eu não estou acreditando, eu não sei de nada, isso não é para mim, procura outra mulher. Não. Ela estava com o coração dela disposto. Ela tinha uma decisão voltada para fazer a vontade de Deus. Ela demonstrou uma confiança intensa e decisiva, igreja. Para você construir o seu futuro espiritual, você precisa de uma decisão intensa. Você precisa dessa confiança intensa e decisiva. Diga glória a Deus. Pastor, eu vou confiar de forma intensa no Evangelho, eu vou confiar de forma intensa na palavra de Deus, eu vou me mexer, eu vou fazer acontecer o que eu tenho que fazer, e eu quero construir o meu futuro conforme está escrito na palavra. Deus já preparou o plano, mas o plano depende de quem? Depende de cada um de nós. Quem vai dizer sim para Deus? Fica de pé.